Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar ciências, reflexão do som. O que é reflexão do som? É um fenômeno conhecido com o nome de eco. Mas o que é o eco? O eco é uma onda sonora e acontece quando ele encontra um obstáculo e retorna para o lugar de onde ele veio. Ok? Vamos para a página número 12? Todos me acompanhem na página número 12, que irei fazer uma pequena leitura. Reflexão do som. Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em superfícies duras e lisas, como uma parede. Às vezes, quando falamos em alto em um salão grande e vazio, podemos ouvir uma repetição de nossa própria voz após alguns segundos. Isso acontece porque demora um tempo para que o som chegue à parede e volte até as nossas orelhas. Quando esse tempo é suficiente para distinguirmos os dois sons, temos o eco. Observe a imagem do menino em frente à parede. O menino fala e as ondas sonoras, que são as linhas brancas, elas são refletidas na parede e voltam para ele, que são as linhas vermelhas. Observe as linhas brancas e a emissão do som. E as linhas vermelhas foram aqui, ele repetiu, que aí deu o eco. Em espaços abertos, como um parque, o eco é muito fraco, porque as ondas sonoras se espalham em todas as direções e não retornam até nossas orelhas. O eco é um fenômeno divertido, mas indesejável em salas de cinema, teatros e auditórios. Por isso, as paredes e o teto desses locais geralmente têm obstáculos que desviam o som em várias direções, evitando o eco. Você sabia que alguns animais, como os morcegos, eles utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas? O morcego emite muitos sons agudos, os quais não conseguimos ouvir, que são refletidas no corpo da presa e voltam para ele, que é chamado de eco. Analisando a direção da onda sonora refletida e o tempo que ele leva para captá-la, o morcego identifica aonde a presa está. Observem a imagem de vermelho, que é a emissão do som. Página número 13. Eu, cientista. Instrumentos musicais. Agora você irá confeccionar instrumentos musicais, certo? Vocês irão observar, nós temos o chocalho, nós temos o gongo e temos o violão de elástico na página 14. Observem os materiais que vocês irão confeccioná-los. O chocalho, vocês podem estar utilizando uma garrafa PET ou uma garrafa, um frasco de iogurte vazio. O que vocês estiverem em casa irão fazer essas experiências. O gongo, vocês irão observar também que nós temos uma bacia de metálica e irão estar fazendo cada um. Cada instrumento proposto produz som de uma forma diferente. Exemplo, o som do chocalho é produzido quando seu conteúdo bate nas paredes internas da embalagem. Já o gongo é a bacia de metal que vibra quando recebe a batida da colher de madeira. O violão de elástico, ele simula um instrumento de cordas. Para que funcione melhor, recomenda-se usar elástico de diferentes espessuras. Feito isso, você vai para número 1. Agora faça o que se pede. Você vai observar, nós temos os instrumentos chocalho, o gongo e o violão. Como é produzido? Como o som é produzido? O que você fez para que o som fosse produzido? O que utilizou? Por que o instrumento emitiu esse som? Você vai escrevê-los nas linhas, né? Porque o som é produzido dessa forma, porque o instrumento emitiu esse som, e aí você vai escrevê-los. A número 2, você irá fazer uma pesquisa na internet. Com quais materiais esses instrumentos são feitos? O chocalho, o gongo e o violão? Você utilizou os seus materiais. E agora, na íntegra, na internet, o que
como é feito o chocalho de verdade? O gongo, como é feito o gongo? O violão, como eles utilizam o violão? Quais materiais eles utilizam? E aí você irá escrevê-los ao lado. A número 3. Será que o som produzido pelos instrumentos musicais emitem som diferente dos instrumentos que você fez? Justifique. Será que esses instrumentos que você fez, eles utilizam som diferente dos que realmente a gente compra por aí? Página 15. Vamos para a seção lápis na mão. Duas ilustrações em que estão representadas as ondas sonoras emitidas por navios e temos o golfinho. Alguns navios, eles produzem ondas sonoras que se espalham na água. Ao atingir o fundo do oceano, elas são refletidas e voltadas para o navio, que é chamado de eco. Analisando essas ondas, é possível saber, por exemplo, a profundidade do oceano e se existem navios afundando na região. Vocês estão observando a imagem do navio. O navio não tem nenhum obstáculo, e aí veio a emissão, e aí foi a reflexão do som, que deu o eco. Observe os golfinhos também. Vocês estão observando, né, o navio, os golfinhos, assim como os morcegos, eles utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar seus alimentos. Vocês observem que vem em direção, né, dos peixinhos, que serão seus alimentos. Na letra A. Na ilustração, pinte de amarelo as ondas sonoras emitidas e de vermelho as ondas sonoras refletidas. Observe, as emitidas de amarelo e as refletidas no barco que está ao contrário serão as de vermelho. Os golfinhos da mesma forma, as emitidas e as refletidas. Letra B. Com qual finalidade os ecos estão sendo usados em cada situação? Observe nos golfinhos. Qual foi? Porque para encontrar os alimentos, né? E o navio? Qual foi o objetivo? A tia já explicou o objetivo. Número 2. Vocês deverão relacionar as características do som, do timbre e do tom. Observem as imagens. Nós temos 3 crianças, né, com 3 balões. Nós temos o timbre, o tom e a intensidade. O timbre é a identidade do som, ou seja, a qualidade do som. O timbre faz com que podemos reconhecer as pessoas. Quando as pessoas têm suas vozes bonitas, é o som de um violão, o som de um piano. Então, tudo isso aí é o timbre, né? Eles têm uma identidade, né? Que a voz sai bonita. Nós temos como localizar as pessoas pelo seu timbre de voz. O tom. O que é o tom? Indica o som agudo ou grave. O som agudo é aquele som alto. E o som grave é aquele baixo. Os sons dos cachorros produzem som agudo. E dos gatos são os sons graves. Exemplo, a mamãe ela tem um som agudo. E o papai ele tem um som grave. E a intensidade? A intensidade é o som forte e tem o som fraco. A intensidade tem a ver com o volume. Às vezes você coloca o volume alto, então aquele volume está intenso. Então está muito alto, atrapalhando o seu momento, certo? Então vocês irão ligar de acordo com os balões. O número 3, você vai identificar as características dos sons, você vai destacar, tem um material de apoio, e aí vocês vão, o timbre, o tom, a intensidade. Então você vai fazer uma brincadeira com esses materiais, ok?